Conexão Marília. Oferecimento Oral Center, Centro Avançado em Implantes e Estética. E Unimed, esse é o plano. Boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu canal 4, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília. Exija, peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Com a gente também a Oral Sim, Oral Center, aliás, Oral Sim vem semana que vem. Oral Center, odontologia especializada. E comigo também a companhia sempre agradável da Lapa Reforço de Fundações 304-0334. Olha, o programa Conexão de hoje chega aqui para falar de um assunto muito interessante. A gente está aproveitando esse período, né? Todo mundo falando sobre a saúde do homem, Novembro Azul, a gente está aqui até com a fita alusiva, mas a gente vai falar de um assunto também, não é próstata não, embora a gente está aqui com um médico urologista, meu amigo doutor Valdir Marim. Muito obrigado pela presença, é uma honra tê-lo aqui. Hoje a gente vai falar um pouco sobre disfunção erétil. Doutor, primeiramente, muito boa noite. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui, né, Marcos? Eu agradeço o convite e tentar, entendeu, esclarecer alguns tabus, alguns preconceitos e melhorar a vida sexual do homem e da mulher, é lógico. É verdade, doutor. Aliás, é interessante porque o assunto é um assunto que eu quero chamar a atenção aí de você que está acompanhando o programa, tanto o homem quanto a mulher, porque são, assim, fundamentais para a gente abordar esse tema, né? Muito embora eu creio que o homem sempre foge desse papo, mas há um momento que a gente precisa falar sobre isso. Sem dúvida, né? Porque o homem sempre é machão, né, Marcos? O homem nunca falha, o homem é o dono da verdade, né? E aí essa é a cultura, né? Por isso que nós temos esses grandes tombos na vida, né? No momento que ele percebe que ele tem também as suas fraquezas, né? Seus momentos difíceis, né? E aí começa o grande problema na vida dele. Doutor, e aí, como é que a gente pode falar? Primeiro assim, disfunção erétil, né? A gente, durante muito tempo, se falava, tinha a terminologia impotência, e isso me parece que era um tanto quanto pejorativo e tal, e aí a gente passou a ter essa nova nomenclatura de disfunção erétil. Como é que a gente define essa entidade, a disfunção erétil? Marcos, disfunção erétil é quando a pessoa, entendeu? Ela começa a colocar o ponto de referência na vida dela apenas o pênis. E no momento que ela, entendeu, estabelece toda a responsabilidade no pênis e o pênis não responde, é um paciente com disfunção sexual. Tá? Correto. Então, quer dizer, quando toda a expectativa está ali. Está ali no pênis. Aí é um paciente com disfunção sexual. Doutor, quando é que isso pode ser considerado uma disfunção, né? E quando é apenas não sei se tem um deslize, ou um quadro, quer dizer, isso não é crônico, foi um período, tem uma disfunção aguda e depois... Não, existe um momento de insegurança, de medo, né? No momento que você tem medo, que você está num momento difícil, que você está querendo provar para si próprio que você é macho, entendeu? Pode ser um momento... um momento assim, que é uma expectativa muito grande e ele teve uma disfunção, né? Mas a disfunção sexual, eu acho assim, a questão de disfunção sexual esporadicamente, eu acredito que já é uma disfunção já instalando nesse paciente, tá? No momento que ele tem uma disfunção hoje, tem outra amanhã, outra daqui uns 15, 20 dias, depois daqui 2 meses tem outra, e está instalando um quadro muito de insegurança, né? De ansiedade de performance. Doutor, uma vez que o indivíduo, por exemplo, ele tem um episódio como esse, já é bom procurar ajuda? Porque eu fico pensando assim, a sequência, se o problema está relacionado ao medo, à preocupação, tal, o fato de ter falhado, quer dizer, como é que é uma eventual próxima, né? Como é que esse indivíduo vai para...
Aí que está o porém, tá? Aí está o porém. Porque, na realidade, quando a pessoa tem uma disfunção sexual, na outra vez, ele não vai relaxado, né? Ele vai lá para provar que ele é macho, tá? E nesse momento que ele vai lá para provar que ele é macho, tá? Ele esquece muito a parceira. Ele fica estabelecendo o ponto de responsabilidade mais no pênis. Vou te dar um exemplo. Antes dele ter disfunção sexual, o que acontece com ele? Ele vai tomar banho, por exemplo, pensa já naquele momento do ato sexual, ele vai tomar o banho e ele já fica pensando o que ele vai fazer com a parceira, tá? Ele fica imaginando o que ele vai fazer com a parceira. Ele fica fantasiando o que ele vai fazer com ela, né? E aí que tá. No momento que ele tem disfunção sexual, ele muda de pensamento. Ele não pensa mais na parceira, ele pensa no pipi dele, entendeu? Aí, em vez de ele pensar na parceira, que eu vou fazer isso com ela, que eu vou fazer mais com ela, ele vai começar, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Entendeu? Isso a gente dá, entendeu? O termo hoje de ansiedade de performance, tá? Ele libera muito substância catecolamina que dá vasoconstricção. E aí, não sobe de jeito nenhum. Né? Olha, interessante isso, hein, doutor? Quer dizer que está muito realmente associado a essa questão de um indivíduo estar preocupado se vai funcionar ou não. Sem dúvida nenhuma. É a ansiedade de performance. No momento que você estabelece, entendeu, o que é o principal, né? O que é o principal, que é a ereção, ele coloca toda a energia dele naquilo lá. Entendeu? E no momento que ele estabelece toda a energia nele, ele fica muito inseguro, tá? Muito inseguro se vai dar certo ou não. Nesse momento que ele fica inseguro, ele começa a liberar substância. Aí ele começa a ter taquicardia, tá? Batedeira no coração, ele começa a ter sudorese. Veja bem, Marcos, quando você libera catecolaminas, que são as adrenalina, você tem vasoconstricção na periferia, principalmente nas extremidades. Se não vai sangue na extremidade, não vai sangue no pipi. Não tem pênis que enche de sangue, tá? Então não tem ereção. Ô, doutor, agora, isso pode acontecer em qualquer idade no indivíduo? Ou quer dizer, quanto mais passa o tempo, maior as possibilidades? Marcos, é assim, ó, vamos estabelecer algumas coisas importantes. Essa pergunta vem muito ao encontro de uma explicação lógica. Imagina bem, você tem 30 anos, a tua performance sexual, tá, é a melhor. De 15 a 30 anos, a tua performance sexual é a melhor. Então, você pode ter nesse momento... Aquela dos bons tempos daqueles? Isso, aquele bons tempos. Saudades. Saudades. Mas aí, nessa época, principalmente dos 15, 16, o indivíduo ele não tem medo de nada. Exatamente. Fala, vai chegar o pai da menina, ele não está nem aí. Não. Aí que está o porém. No momento que ele tem até 30 anos de idade, a energia sexual dele é o máximo. Tá? É o máximo. Então ele pode brigar com a parceira, ele pode estar devendo, né? Ele pode ter depressão, ele pode ter angústia, ele pode ter um monte de problema externo e interno, mas ele tem muita energia sexual. Mesmo ele perdendo energia sexual, sobra energia para ele ter relação. Tá? Então, naquele tempo, quando as pessoas têm de 15 a 30 anos, ele briga com a parceira, mesmo assim ele tem relação com ela numa boa. Numa boa, não tem problema. Boa, não tem problema nenhum, porque ele tem muita energia sexual. Tá? Depois dos 30, isso aí, já depois dos 30, o que vai acontecendo? Ele vai perdendo energia sexual. Ele perde mais ou menos 1 a 2% de energia sexual depois dos 30 anos. E aí... Né? Por ano isso? Isso, por ano. Rapaz, então a coisa já está começando a complicar. Então ele vai perdendo energia sexual, tá? Ele vai perdendo energia sexual. Conclusão, quando ele tem 50 anos, e se ele tiver doenças associadas, por exemplo, diabetes, hipertensão... Já foi de 40% a 50%. Remédio, aí em vez de perder 1%, vai perdendo 2%, 3%, aumenta, tá entendendo? Aí aquela ansiedade, aquela dívida, que antigamente ele perdia aquela energia sexual... Se ele perder mais um pouco, acabou, né? Já cai, chega no limite, entendeu? De déficit, entendeu? Que não está sobrando mais, né? Então aí vem a primeira disfunção sexual, as primeiras disfunções sexuais. Daquele momento é um marco, é um divisor de águas, tá? Quando ele começou a ter a primeira disfunção sexual, é o divisor de águas.
tá? Daquele momento, porque antes, o que ele pensava? Ele pensava na companheira. Ele ia para a cama pensando na companheira, sonhando com a companheira, entendeu? Fantasiando com a companheira. Daquele momento que ele começou a ter a primeira disfunção sexual, o que aconteceu? Ele começa a pensar no pipi. Acabou a companheira para ele. Tá? Não tem companheiro, ele já deita na cama pensando no pipi. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Entendeu? E aí desencadeia todo aquele processo de catecolamina. Isso quer dizer, aí tem essa coisa fisiológica mesmo. Fisiológica mesmo, fisiológica. Essa coisa fisiológica é muito ligada ao emocional, né, Marcos? Muito. Porque o emocional o cérebro vai liberando qualquer pessoa, né? Você pensa que você é equilibrado, mas tem momento na tua vida que te derruba. E uma das coisas que derruba muito o homem é a parte da sexualidade. Tá? É verdade. Ô doutor, bom, e aí, uma vez que isso, né, o homem percebe que está nessa situação, tal, hoje como é que é a procura por tratamento? Isso parte da companheira, o homem vai primeiro, vai sozinho, como é que é? Não abre o jogo, fala que é um amigo, que ele está ali representando um amigo só para pegar informação? É bem isso, né? Mais ou menos isso. É engraçado, né? Porque... Interessante, porque isso deveria ser algo assim natural, né? Eu acho assim que... Mas não é. Não é não, mas... Marcos, está mudando muito. Tá, né, doutor? Está mudando muito. Que bom. Eu acho assim, eu tenho um ambulatório que eu sempre falo, 50% é de disfunção. Tá? E eu acho assim que eu tenho uma experiência muito grande em cima disso. Né? E eu gosto disso. E aí que está. Nesse ambulatório... Que literalmente acho que não tem nada que dá mais prazer que isso. Né? Mas é gostoso, sabe? Não, imagina, a pessoa, você consegue refazer isso, a pessoa fala, meu... Mas você sabe, cara, que dá o retorno desse Sim, paciente. É isso que eu estou dizendo. Entendeu? Eu sempre falo, o teu problema, entendeu? Hoje você vai dar risada de amanhã você vai dar risada desse problema de hoje. Por quê, Marcos? Porque na realidade, o tratamento sempre vem o cara, ele vai lá com a desculpa. Primeiro ele fala que ele tem um negocinho esquisito ali, tá entendendo? Que está com dor no testículo, entendeu? Ele tem uma verruguinha estranha aqui que não consegue, entendeu? Então ele sempre cria uma situação de dor, ou entendeu? De um prurido, de uma coisa que não existe, tá entendendo? Depois ele, na consulta, ele vai se soltando. Eu falei, só tem mais isso? Aí ele começa a se... Deu uma falhada ali, né? Mas foi uma vez, só uma vez. Mas aí começa um teatro, né? Começa o teatro para ele falar do problema dele, né? Mas faz parte, né? A própria insegurança, porque, veja bem, parece que o problema é só com ele. Né? Não é não, pessoal. A disfunção sexual hoje, eu acredito que 50% dos homens acima de 60 anos, todos têm disfunção sexual. Clara, tá? Eu acho para mais tempo, viu, Marcos? Né, doutor? Doutor, agora é interessante também, porque, muito embora com todo esse teatro para contar, pelo menos estão indo, né, a procurar ajuda. E interessante que o médico tem que ter uma sensibilidade importante nesse aspecto, né, de tentar meio que descontrair essa situação. Não pode transformar isso num grande problema, né? Sim, mas o que é gostoso de tudo isso é que a gente transforma aquele problema em uma coisa gostosa que consegue ele perceber o problema dele, ele consegue perceber o problema e como ele age. Entendeu? Na consulta, ele vai percebendo como ele age. Por isso, na consulta, essas consultas sempre tem que vir a parceira. Importante. Porque para ela aprender como ele funciona. Deixa a gente vai para o intervalo, a gente volta para falar exatamente disso. A participação da parceira nesse processo todo. Rapidinho intervalo em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília, Oral Center Odontologia Especializada. E também com a gente lá para reforço de fundações, fone 3304-0334. A gente vai rapidinho para o intervalo e já na sequência mais Dr. Valdir Marim, médico urologista, falando sobre disfunção sexual aqui no programa Conexão de hoje. Não sai daí não, que a gente volta na sequência. Até já.